Tempo voa, passa rápido demais. A vida é muito curta. Eu não tive tempo de resolver as coisas que tanto gostaria de ter resolvido. Tantos anos se passaram e ainda não consegui me realizar, não consegui resolver tantas situações que eu gostaria de já ter resolvido. Mas talvez, quando eu me aposentar, quando meus filhos se casarem, quando eu me formar, eu realmente possa ser feliz. Olá, muito bom dia, meus amigos. Esse tipo de questionamento por que passamos, ou a maioria das pessoas realmente passa, já foi uma preocupação há muito tempo pelo filósofo estoico Lúcio Aneu Sêneca, que nasceu no ano 4 a.C. e morreu no ano 65 depois de Cristo, portanto foi contemporâneo de Jesus. Ele já manifestava realmente alguns questionamentos com relação a isso, mas ele dava, na verdade, era aconselhamentos. Ele escrevia cartas a seu amigo Paulino, em que ele relatava que as pessoas realmente se preocupavam demais, ou se queixavam, melhor dizendo, que a vida era muito curta. Passava rápido demais, era extremamente rápida. Mas elas não se davam conta de que elas não se dedicaram devidamente a fazer coisas realmente benéficas para si próprias. Ele respondia dizendo que a vida era suficientemente boa, mas as pessoas desperdiçavam o tempo com coisas inúteis. E o que ele quer dizer com isso? Vejamos, quantas e quantas vezes nós não nos dedicamos a verificar ou espionar ou tomar conhecimento sobre a vida dos outros nas redes sociais. Quantas vezes não dedicamos tempo a programações na TV que não nos constroem em nada, não nos trazem nenhum tipo de enriquecimento cultural nem espiritual? Quantas e quantas vezes nós permitimos que algumas pessoas reclamem de sua própria vida o tempo todo conosco? Aqui Sêneca diz que nós não permitimos que as pessoas invadam ou tomem a nossa propriedade, os nossos bens, mas permitimos que elas roubem o nosso tempo. E nesse sentido é quando realmente nós paramos para ficar o tempo todo ouvindo pessoas que não nos constroem, que não nos fazem realmente melhores. Nós nos dedicamos a fazer coisas que realmente são tão desagradáveis, tão fúteis, e às vezes perdemos tempo com sentimentos que são mesquinhos, perniciosos ou que nos levam realmente a um adoecimento. Ele até nos aconselha a viver melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, ao invés de perdermos tempo, por exemplo, com uma situação do trânsito engarrafado. Na verdade, não somos nós ou não fomos nós quem engarrafamos o trânsito. O trânsito em si é quem realmente criou essa situação. Mas nós nos modificamos a tal ponto que desperdiçamos ali uma energia que não precisava ter realmente acontecido. O tempo vai passando com essa série de acontecimentos e nós não vamos nem nos dando conta de que tudo isso, se for somar em termos de horas, se formos contabilizar, desperdiçamos realmente muito tempo de nossa maravilhosa existência. Ele diz também que algumas pessoas dizem que quando elas estiverem com 50 anos de idade, se aposentarão e com 60 estarão livres de suas obrigações, de seus deveres, já terão realmente quitado. Aqui parece que o ser humano, ele se projeta muito para o futuro, ele vive muito em função de coisas que ele ainda poderá realizar e se esquece de viver o momento em que ele está. Coisas que realmente talvez nem venham a acontecer. Essa questão de condicionar felicidade a um tempo futuro só nos faz realmente nos sentir cada vez mais ausentes do momento presente. Ao nosso redor,
há muitas situações e muitas coisas que poderíamos bem mais aproveitar. Ele faz uma diferenciação de ócio para tédio. Ele diz que ócio realmente não é tédio, nem preguiça. Ócio, na verdade, é uma ocupação com coisas que realmente valham a pena. Hoje em dia nós temos uma conotação de ócio muito diferente. Nós dizemos que ócio está mais relacionado a uma pessoa que não quer nada com a vida, que é preguiçosa, que é vagabunda. Mas o ócio para a Sêneca ou para os estoicos, na verdade, era esse tempo que nós dedicamos a nós mesmos. Carl Gustav Jung, ele costumava dizer que era mais fácil levar uma pessoa daqui até a Lua do que levá-la até o interior de si mesma. E de fato, nós somos capazes de empreender muito tempo para fazer coisas que não vão nos transformar em pessoas melhores. Na verdade, são interesses em bens, em conquistas mundanas, em projeções, em vaidades. Como já dizia Salomão, vaidade das vaidades e tudo é vaidade. Mas o tempo que nós temos que ter conosco, o tempo que nós temos que, na verdade, vivenciar internamente, nós não procuramos investir. Passamos ao longo da nossa vida procurando por algo que já está dentro de nós mesmos. Nós viemos aqui para evoluir, é bem verdade, mas só que nós nos perdemos nesse emaranhado de sugestões mundanas e achamos que o que nós vemos aqui fora tem mais importância do que realmente o que nós precisamos viver aqui dentro. Quando nós perdemos tempo em não perdoar certas situações, quando nós dedicamos um tempo para uma raiva e a arrastamos durante muito tempo em nossa vida, nós estamos consumindo um tempo desnecessário. Quando atravessamos várias situações difíceis ou um mar de problemas, nós temos que sempre olhar para o lado e tentar encontrar que ponto positivo nós podemos encontrar nesses momentos. É aí, a partir dessa conclusão a que chegamos, desse ponto em que nós conseguimos encontrar, que nós amadurecemos. Mas se não conseguimos encontrar nada, se só olharmos exatamente para a montanha de problemas, para as situações difíceis, para os momentos muito delicados, nós não entendemos nada. Não aprendemos nada com a experiência que está sendo oferecida para nós pela natureza. Não evoluímos. E é exatamente aqui que nós precisamos entender que tudo tem um porquê para estar acontecendo. Mas nós é que precisamos sair desse emaranhado, dessa rede de dificuldades, porque nós não viemos exatamente aqui para vivenciarmos momentos só felizes. Aqueles momentos em que nós não gostaríamos que jamais terminassem. Não existe isso. Nós precisamos entender que nós temos um tempo aqui e precisamos valorizar esses momentos. Vamos enfrentar realmente situações diversificadas, momentos bons, momentos agradáveis, mas isso é uma alternância natural. Isso realmente precisa acontecer até para fazer com que nós saiamos de uma zona de conforto. Nós não podemos ficar o tempo todo olhando lá para o passado. Podemos sim, lá no passado, conversar com os mortos, como já diziam também os estoicos. Mas como assim conversar com os mortos? Não no sentido de visitar cemitérios, mas no sentido de beber da fonte sagrada dos grandes pensadores, aqueles que realmente conseguiram entender uma melhor forma de se viver uma vida bem vivida, para se chegar a um tempo em que todos nós nos desligaremos da Terra. Nós iremos fazer a nossa saída. Certa vez perguntaram a Galileu Galilei quantos anos de idade ele tinha. Ele respondeu rapidamente, uns 8 ou 10 anos. As pessoas ficaram realmente sem entender nada.
Ele completou. Bom, 8 ou 10 anos provavelmente são os anos que eu ainda tenho pela frente, pois os que eu já vivi, eu já não os tenho mais. Com esse tipo de pensamento, nós entendemos que o que nós temos, na verdade, são os anos que ainda nos restam antes de desembarcarmos desse trem. Os que já foram, já não temos mais. Já não nos pertencem mais, já foram. Nós precisamos apenas valorizar o que de bom construímos, mas não temos mais nenhum tipo de poder sobre eles. Já foram. Temos sim o momento presente e o que ainda nos resta até chegarmos ao momento da saída, que ainda não sabemos qual é. Mas e se nós soubéssemos sobre o dia da nossa morte? Se soubermos ou se soubéssemos que daqui a 3 semanas nós iríamos morrer, será que nós não procuraríamos agora fazer tudo o que nós não pudemos fazer ou que nós não realmente fizemos nesse tempo todo? Será que não iríamos querer agora colocar tudo em ordem, deixar tudo certinho para a nossa saída, para a nossa viagem final? Esse é o mal da humanidade. Tentar deixar tudo para a última hora quando sabe que já não tem mais tempo para resolver certas situações. E aí é que vai realmente tentar viver a vida e vai chegar à conclusão de que não conseguiu viver tudo que precisava ter vivido, e a conclusão é: a vida realmente é muito curta. Mas por quê? Porque nós não soubemos empreender cada dia de nossa vida como um tijolinho de uma grande construção. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes é uma médica brasileira, geriatra, especialista em cuidados paliativos. Ela, na verdade, ela se dedica a cuidar de pessoas que estão em fim da vida. Aquelas pessoas que já foram, de uma certa forma, diagnosticadas com doenças terminais. E os cuidados paliativos a que ela se refere, ou de que ela tanto realmente procura investir, são no sentido de fazer com que essas pessoas tenham uma dignidade para viver ainda, mesmo num tempo curto. Ela procura reunir tanto o paciente quanto os seus familiares num relacionamento mais próximo de viver intensamente esses momentos. Ela é muito cuidadosa nesse sentido, ao contrário até de outros profissionais. E ela relata que alguns de seus pacientes declararam que têm vivido muito melhor agora, com esses cuidados paliativos, com esses momentos terminais, do que viveram em toda a sua existência. Nós precisamos aprender a caminhar na vida e aprender a envelhecer com sabedoria. O nosso amigo Sêneca também dizia lá que há muitas pessoas com 30 anos de idade que parecem já ter vivido muito mais do que pessoas que se encontram com 80. E a diferença é exatamente essa. Quando alguém consegue realmente viver bem a sua vida, não se preocupando com problemas pequenos, como já dizia aquela música Epitáfio, não se aborrecendo tanto com coisas tão irrelevantes, ou pelo menos não levando esses sentimentos todos os dias para dentro de si mesmo, se auto-envenenando, nós temos a possibilidade, sim, de ter uma vida bem mais saudável, física, mental e espiritual, aos 30, aos 40, e podemos chegar a uma velhice bem mais vivida, bem mais saborosa. Agora, nós vemos que as pessoas também têm um medo muito grande de falar sobre a morte, não querem realmente dialogar sobre o assunto.
Eu me lembro recentemente, na verdade está passando ainda nas telas de cinema, o filme Barbie. E a personagem em sua Barbilândia, junto com os demais que integram a cena, estão alegremente cantando, se divertindo, quando de repente a própria protagonista, ela lança uma pergunta bombástica. Vocês já pararam para pensar na morte? Eu não estou dando nenhum spoiler. Na verdade, todos os clipes do filme mostram essa cena. Nesse momento em que ela lança essa pergunta, a música para. Todos paralisam e olham firmemente na direção de Barbie. Todos estão atônitos. Ou seja, causou um choque, causou realmente um grande assombro. A Barbie, ela começa a ver que esse mundo tão perfeito em que ela vive deve ter alguma coisa de errado. Ela sente inadequação, entra em crise existencial e começa a refletir sobre a morte. Quando nós começamos a falar mais sobre essa palavra, não é porque ela de repente deva ser tão distante assim. Ela deve, na verdade, estar bem mais próxima, até porque todos vamos passar por isso, todos vamos ter que realmente sair daqui. Então, quanto mais nós entendermos como funciona esse processo, como saber exatamente que ela existe, na verdade, nós sabemos que ela existe, mas na verdade nós não queremos abordar o assunto, nós vamos distanciando a situação e não vamos vivendo a vida como temos que viver, porque achamos que isso se vai acontecer muito distante e nós não vivemos como se pudéssemos sair a qualquer momento. Steve Jobs, ele dizia que nós devíamos viver um dia de cada vez como se fosse o último. E se assim o fizermos, com certeza esse dia um dia chegará. É de fato. É assim que nós devemos fazer, aprender a viver um dia de cada vez como se fosse o último de nossa vida. Essa é a melhor forma de aprender a envelhecer, é a melhor forma de aprender a viver a vida e sair algum dia deixando ótimos exemplos para uma sociedade talvez bem melhor. Há muitos cientistas ainda se preocupando em tornar a vida do homem muito longa aqui na Terra. Viver no mínimo 200 anos. Mas é aquela questão, não é a quantidade de dias ou de anos que vivemos aqui na Terra que vai nos fazer melhores ou nos sentir felizes, e sim a qualidade. Outros cientistas também têm investido pesquisas em criogenia. Há muitos corpos em um laboratório nos Estados Unidos congelados, esperando pelo dia da ressurreição aqui na Terra. Se nós aprendermos a viver um dia de cada vez, se nós aprendermos a sermos amigos da morte, como já dizia São Francisco, irmã morte, o dia que ela acontecer ou o dia que ela nos chamar, nós saberemos como sair pela porta exatamente de saída e sem medo, porque esse é um processo natural, isso faz parte da nossa evolução. Então vamos aprender a nos policiar com relação aos nossos pensamentos, com relação aos momentos em que vivemos aqui. Há tantas coisas boas que nós podemos realmente aprender, mesmo nas situações mais desagradáveis, mesmo nos momentos mais delicados, ainda que nos momentos de morte de nossos entes queridos. Há um momento certamente de luto, mas precisamos entender que todos nós vamos sair e aquela pessoa precisou sair, mas a nossa história continua. Seria muito desagradável se, por exemplo, eu viesse a morrer hoje e soubesse que os meus familiares não conseguem mais viver porque não aceitam a minha saída. Se eu tivesse a condição ou a possibilidade de assistir a tudo isso, eu sofreria. Então, nós que permanecemos em relação ao outro que se foi, precisamos viver também a nossa vida porque vamos também sair. Meus amigos, aproveitemos a vida porque ela não é
curta, ela é suficientemente boa e no tempo certo para todos nós. Aquele forte abraço e vivam um dia a mais.